Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Vamos começar aqui em Navegantes, Santa Catarina. Vamos chamar o irmão Ademilton Ferreira de Souza para fazer a sua pergunta. Boa noite, irmão Ademilton. Por favor, prossiga. A minha pergunta é: como a gente, servo do Senhor, é lícito a gente ir em certo lugar que a palavra fala que tudo pode ser lícito e tudo pode não ser a pessoa. Aí eu tenho uma pessoa que ela é do Pai de Santo. Aí ele me convida para ir na casa deles. Lá existe profissão, existe bebida. Tudo que é errado existe. Então eu acho que não é lícito eu ir na casa dessa pessoa. Eu estou fazendo errado ou certo? Ok, graças a Deus, irmão Ademilton. Por favor, irmão Edson. He asks for us as servants of the Lord, can we go in any place? For example, he gave an example of a person that is like a leader of a religious group that is more like in the way of the Spiritists, African Spiritists in Brazil. And it's a friend of his from a time already, but that person invites him to go there in his house, and he knows that it's in his house that he makes also his cults, his services there of his religion, and he feels, even though knowing that there are things that are allowed for us and things that are not, some are convenient or others not. So he asks if he feels he must not go there, but he doesn't know if really is allowed or not for him to go there. It would be good or not for him as a servant of the Lord to go in this kind of place. That's what he asks. Ok, graças a Deus, irmão Edson. E agora, irmãos, vamos começar a apresentarmos a todos vocês o apresentador do programa O Caminho Antigo, irmão Eli Soriano. Boa noite, irmão Eli. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor. Irmão Ademilton, se nós queremos fazer plenamente a vontade de Deus da Bíblia, há lugares que nós devemos evitar de pisar nossos pés. Vamos ler em Salmos capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É claro, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se você, irmão, se você bem sabe, ou bem conhece um grupo, uma pessoa, um grupo, fazendo coisas contra a vontade de Deus, como os espíritas, que está fazendo coisas proibidas na Bíblia. Muitas coisas feitas por os espíritas é anti-Bíblia, contra a Bíblia. 18, 10 e 12 de Deuteronômio. Vamos ler. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro,
nem encantador, nem quem consulte espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. Sabendo isso, se você vai encontrar uma pessoa ou um grupo das pessoas que fazem estas coisas, deve evitar a companhia deles, de acordo com a palavra de Deus. Muitas coisas lá neste versículo é feito por os espíritas, especialmente os espíritas que vêm do África. Irmão, se eu sabe, eu conheço as espíritas e os ensinamentos dos espíritas em todo o mundo. Maior parte do ensinamento e prática deles é contra o cristianismo. Por isso, se você conhece a palavra de Deus na Bíblia, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira ou roda dos escarnecedores. Podemos concluir, com certeza, há lugares onde nós não devemos passear ou não deve ficar, né? Não deve visitar, porque é contra a vontade de Deus. Misturar as pessoas que praticam coisas da idolatria. É proibido. Como é, irmão? Da idolatria. Idolatria é proibido também. 6 de 2 Coríntios, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. É claro, né? Não precisa explicação. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. A comunidade cristã é templo do Deus vivente. Como disse Deus, neles habitarei, entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos. Isso não é escrito em uma só versículo da Bíblia. 16, 17 de Romanos. Vamos ler. Rogo-vos, irmãos, marcai os que estão causando as divisões e tropeços, ao contrário da doutrina que vós tendes aprendido, e desviai-vos deles. Desviai-vos deles, apartai-vos, desviai-vos deles. Desviar é
se você sabe que o caminho é para o lugar dos idólatras, desviar, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas uma coisa importante, se você sabe uma religião que ensina falsas doutrinas, nem sequer ouvir as doutrinas deles, se você já provou que eles têm doutrina falsa, nem sequer ouvir é proibido por Deus. Vamos ler Provérbios 19:27. Cessa, filho meu, de ouvir a instrução, e logo te desviarás das palavras do conhecimento. A palavra de Deus está dizendo, filho meu, cessa, parar de ouvir a instrução e logo te desviarás das palavras do conhecimento. Muitas igrejas em nosso tempo ensina falsos ensinamentos. Doutrina dos homens não é encontrado na Bíblia. Doutrinas inventadas por homens é proibido por Senhor. 7:7 de Marcos. Vamos ler. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Especialmente os espíritas. Eles vão usar medium, né? Vai usar copo. O copo vai andar na mesa, falando aos espíritos, chamando espíritos. Isso é prática dos anticristos. Irmão, desculpa, porque tem pergunta. Isso é a razão pela qual está falando sobre estas coisas. Mas não pode como? Evitar? Não pode evitar que eu dar resposta correta na Bíblia. A Bíblia é cheio da sabedoria e resposta para todas as dúvidas ou questões ou qualquer problema dos homens, especialmente problemas espirituais. Por isso, irmão, nunca associar, irmão Edson? Sim. As igrejas que consultem espíritos, consultem os mortos, né? Aos que fazem cultos com medium, etc., para consultar espíritos. É rebelião contra Deus. Isaías 31. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Devemos fazer aliança somente ao nosso Deus verdadeiro. Devemos consultar espíritos, ao Espírito, mas somente ao Espírito de Deus. Consultando outro espírito é rebelião contra Deus. Por isso, a palavra de Deus diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Devemos consultar a Deus só
En la Biblia, Dios tem resposta. Devemos fazer aliança, consultar Espírito, mas não outros Espíritos, senão o Espírito de Deus. O Espírito Santo que Deus enviou na terra para fazer-nos lembrar todas as ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. 14:26 de João. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É o Consolador, o Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus devemos consultar, porque é Consolador. Ele vai resolver as nossas dúvidas. Ele vai ajudar nossas fraquezas. Ele vai fazer mediate, irmão Edson. Eles vão mediar. Ele vai mediar entre nós e Deus. O Espírito Santo de Deus basta para nós. Se nós temos algo para consultar a Deus, consultar o Espírito de Deus. Mas nunca consultar o Espírito dos mortos ou outros espíritos. Por isso, mesmo a palavra espírita significa qualquer espírito. Entendeu, irmão Ademilton? Entendi, irmão. Graças a Deus. Obrigado pela... Deus abençoe, irmão. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.